vamos ver. Então, o nosso curso, vocês já têm mais ou menos essa base. A gente começa de 1A, aí nosso curso tem 3 anos e meio, 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B e 4A. Então, aqui a gente já está no 3B, já estamos na reta final. Próximo semestre, aí a gente já faz a finalização desse nosso curso. Até o 3B, a gente tem aula 2 vezes por semana. Próximo semestre, quando chegar ao 4A, aí a gente vai aumentar um pouquinho mais a nossa carga horária. Isso aqui eu acho que quando vocês fizerem a inscrição, vocês tomaram ciência ou não dessa carga horária? Não? Não. Então, Não. no Não. 4A, Não. a gente tem a carga horária de 60 horas semanais. São 40 horas de aula, normalmente que nem a gente tem aqui, e mais 20 horas aula de conversação. Então, por exemplo, os meninos que vão ter o 4A agora, eu vou ficar com 4A, eu vou assumir esse 4A também. Então, eu dou aula para eles 2 vezes por semana, e uma vez na semana eles têm aula de conversação com a professora Edilene. E assim vai acontecer também com vocês no próximo semestre. Esse horário é um horário assim mais adaptável, que vocês depois podem estar ali dando uma, uma adaptada no horário de vocês com o horário da conversação. Então fiquem tranquilos, mas já para vocês já terem um conhecimento de que o 4A ele tem um pouquinho mais por conta disso. Que ele tem uma conversação e também tem um trabalho de um TCC de final de curso. Isso eu acho que quem já foi aluno meu já tinha começado assim a comentar, mas eu deixava assim mais tranquilo, que aos poucos iam conhecendo isso, né? Então, no final do curso, vocês, no 4A, no próximo semestre, vão elaborar um trabalhozinho, coisa de 30 linhas, não é nada de um TCC de faculdade, é um trabalho final para a gente deixar registrado na escola. Um trabalho escrito e também um trabalho de apresentação oral, por isso a necessidade de uma aula de conversação, para fazer esse apoio. E a gente também vai dando acompanhamento com vocês, as orientações desse trabalho. Tanto a professora do 4A, não sei se vai ser eu ou se será outra professora, assim como a professora da conversação faz essas orientações. O aluno escolhe algum tema de trabalho que tenha a ver com o curso. Então, por exemplo, a primeira turma que formou agora, teve gente que falou sobre cultura do México, cultura da Espanha. Teve gente que preferiu falar, por exemplo, de povos. Aí falou dos povos maias, dos astecas. Então, o aluno ele tem essa possibilidade de escolher o assunto que esteja relacionado ao tema do curso de espanhol. Então, alguma coisa do nosso mundo espanhol. Mas ainda tem próximo semestre para vocês pensar até chegar ali. É mais só para fazer a apresentação de curso. Livro didático, alguns alunos até já me perguntaram no privado. A gente vai continuar com o mesmo livro. Então, o livro azul, Novo Espanhol e Marcha 3. Deixa eu pegar aqui o meu que está aqui do ladinho. Esse aqui. Então, a gente continua com ele. A gente tem umas unidades ainda para terminar com ele. No 4A também vai continuar com esse mesmo livro. Só assim, como o conteúdo do livro 4, que é esse outro, ele é praticamente um resumo do livro 3. O que tiver de diferente no 4A, a gente vem e coloca lá dentro por conta nossa, para vocês não terem outro gasto. Então, esse livro aqui, o número 3, ele vai continuar sendo usado esse nível e vai também para o próximo nível, para o 4A. Quem ainda não adquiriu, aí é bom já ir atrás para comprar, porque ainda vai depender desse nível e o próximo com o mesmo livro, né? Então, quem não tem o livro, tem o estande de vendas da livraria na nossa escola, de 9 a 13 de agosto, das 14 às 18 e das 19. Aí é só buscar lá que tem o fornecedor. Se alguém precisar saber de preço, essas coisas, depois fala comigo no privado que eu passo direitinho, tá bom? Questão de faltas. A gente tem aquela estimativa de 75% do semestre. Calculando mais ou menos, cada aluno pode ter no máximo 6 faltas. Na 7ª falta, o aluno perde a vaga, então é reprovado automaticamente. Ele não tem mais nem direito de cursar novamente no próximo nível.
Então, cuidado com as faltas. 6 faltas no máximo. Professora, como que eu posso fazer se eu tive algum problema e, bonificar essa falta? Então, a gente pode bonificar as faltas com atestado médico, declarações, por exemplo, declaração de trabalho, declaração da escola. Infelizmente, a gente está vivendo uma época assim que a gente está tendo muitas mortes na família. Então, um atestado de óbito também justifica a falta. Mas vocês têm que ter atenção nessa entrega também. Pode entregar diretamente para mim no período de 48 horas. Porque passando muito, a gente não tem mais como modificar diário. Então, por isso, dessa necessidade. 48 horas pode entregar diretamente para mim, mas não passe desse período. Porque, por exemplo, aconteceu, não vou falar o nome do santo, nem quando ocorreu o milagre, mas teve aluna assim que faltou quase o semestre inteiro e no final do semestre veio querer me dar uma declaração do início do ano, para justificar todas as faltas. Já tinha passado o primeiro bimestre, já estava no fim do segundo, não tinha como eu justificar mais falta de primeiro bimestre. Então, por isso, a necessidade, não deixem para a última hora. Assim que possível, já me envie foto, pode ser no WhatsApp, pode ser no e-mail, mas não deixem de enviar porque é importante para não passar dessas 6 faltas que vocês têm direito. Mas desde já, lembrando que cada aula a gente tem um conteúdo diferente. E para repor o conteúdo, que não é nem repor falta, mas repor conteúdo é um pouquinho complicado, que a gente tem essa dinâmica mais rápida de curso. Então, se puderem, não faltem. É só uma horinha, rapidinho passa. Então, tentem não faltar. Outra coisa também, isso eu comentei com as meninas no início. A gente está com um grande pequeno problema, que o Google Meet agora limitou o horário. Antigamente, a gente tinha um acesso do Google Meet livre, na forma gratuita. Então, se eu quisesse fazer 5 horas de aula direta, eu conseguia fazer. Mas pela limitação do Google Meet, a gente tem direito a 1 hora gratuita. Então, o que acontece? Antes eu tinha costume de entrar 5 minutos antes, e a gente conversava, e muitas vezes passava do horário e não tinha problema. Só que agora, com 1 hora limitada, eu vou ter que entrar às 1h30 exatamente, e eu peço que vocês também tenham essa pontualidade de entrar também às 1h30. Porque se a gente atrasar muito, quando chegar às 2h30, eles vão derrubar a conexão. E a gente perde o link. Então, vamos tentar combinar assim, de 1h30, pontualmente a gente está. É claro que às vezes um problema ou outro acaba atrasando um pouquinho. Então, eu vou dar 5 minutos de tolerância e vou iniciar a aula. Não tem como ficar atrasando esse início, porque depois a gente vai ser prejudicado pela quantidade de tempo do Google Meet. Então, agora mesmo são 2h14, 2h25, ele vai dar o primeiro alerta e quando for 2h30 ele vai derrubar. Então, a gente tem que ser bem rapidinho para aproveitar essa 1 hora de aula o mais rápido possível. E professora, por que não usa forma paga? Eu tentei comprar forma paga, mas precisa de um CNPJ institucional, seria questão da escola. A escola não tem CNPJ, a gente não conseguiu comprar. Então, assim, se eu fosse professora do GDF, alguma coisa, talvez eu conseguiria, mas eu só dou aula para vocês por enquanto. Então, vamos aproveitar essa 1 hora que a gente tem. Combinado? Combinado. Ok. Projetos, festividades, entregas de notas, aulas de reforço poderão ocorrer durante o curso e ficam reservadas sexta-feiras para tais atividades. Já aconteceu o semestre passado, vocês já estão acostumados. Então, teve algumas sextas-feiras que vocês tiveram que fazer essas atividades assíncronas, lembram? Então, por exemplo, uma atividade cultural, alguma coisa assim nas sextas-feiras. Eu já programei aqui para vocês as sextas, que aí vocês já ficam sabendo mais ou menos as datas. 27 de agosto, 17/9, 1/10 e 3/12 serão sextas-feiras que a gente vai ter alguma atividade. Então, anotem no cantinho já que essas sextas-feiras, alguma coisinha assim, vai ter para completar a nossa semana, completar o nosso dia. Outra informação, até o fim do curso vocês têm garantia do turno.
Muitos aqui lembram que eram alunos de 4h30 e hoje estão em 1h30. Então, o que que acontece? Como muitos alunos vão desistindo, tem a necessidade de abrir turma, então as turmas elas são mexidas, não são alteradas, tem essa alteração de horário. Então, assim, a escola ela garante o turno, mas não garante o horário. Podem ser que muitas vezes esteja aqui no segunda e quarta, de repente pode ir para terça e quinta, ou de 1h30 pode passar a 16h30, tudo isso em função da quantidade de alunos. Então, se aqui, por exemplo, diminui a quantidade de alunos, vai ter que modificar e colocar para outra turma para encaixar tudo certinho. Então, atenção sempre quando tem as listagens de renovação. Ali eles informam os horários direitinho, que aí se precisar fazer uma... Esqueci agora a palavra. Mas mudar o horário, aí fiquem nessa atenção para vocês não ser pegos assim, de desprevenidos. O que mais? Avaliações. Essa aqui é a maior mudança que a gente vai sofrer nesse bimestre. Teve, por consenso do grupo de professores, a gente reformulou algumas questões das provas. Então, nossa prova escrita, ela passa a valer de 3 pontos. Eram 4 pontos, vão valer 3 pontos. A prova oral valia 4, agora vai valer 5. Mas a gente vai fazer uma forma para não prejudicar, uma forma que a gente possa avaliar pouco a pouco. E vai ficar um pouco mais suave. O que que a gente vai fazer? Terminando a primeira unidade, a gente já vai ter a primeira, eu não vou chamar de prova oral, mas de atividade de oralidade, atividade de conversação. Eu divido o grupo, a gente agenda direitinho o horário de cada um e a gente vai conversar um pouquinho. Aí a primeira vai ser valendo 2,5, depois terminando a segunda unidade, mais outra valendo 2,5. Nisso a gente junta 5 pontos, que aí fica um pouco mais tranquilo, que eu sei que tem gente que na hora fica nervoso e não consegue desenvolver para tirar os 5 pontos. Então, assim, o aluno vai ter mais possibilidade de sair bem. Então, a gente vai dividir essas provas durante o nosso bimestre. A redação continua valendo 1 ponto. Participação, atividades, mais 1 ponto. Aí, esse ponto que eu queria entrar agora nele. Que é chato só a professora falando e você só escutando, não é? Então, quanto mais o aluno estiver aqui interagindo, participando, a gente vai conseguir ter esse 1 ponto aqui. 1 ponto faz diferença no final. Então, peço para vocês, assim, quando possível, tá interagindo com a professora, tá conversando, respondendo, nem que seja pelo chat. Porque, assim, é uma forma tão solitária que a gente está nessa realidade de aula online. Vocês não sabem o quanto. Aqui a gente tem muitos, assim, que abriram a câmera e tudo. Eu fico bem contente, elogios que fizeram isso, porque muitas vezes a professora só olhando aqui a tela é uma tristeza, gente. Então Eu sei tentem, que é isso. a Almira sabe. Sim. E acaba assim que a gente vem com aquela empolgação toda para dar aula e de repente ninguém conversa, ninguém aparece. É a mesma coisa da gente estar conversando com um quadro. Então, o máximo que vocês possam estar participando, não só para a questão da solidão da professora, mas também para a questão de participação. Então, participe, aproveite esse momento para falar. É o momento que a gente tem para estar interagindo com o espanhol. Deixa eu correr que estou vendo, falta 10 minutos, vão derrubar a nossa ligação aqui. O que mais? Então, aí essas notas elas vão somar 10, né? Participação, redação, prova oral e escrita somam 10 pontos. A nossa forma de fazer de bimestral continua. Então, primeiro bimestre valendo 10, segundo bimestre valendo 10. A gente divide essa nota por 2 e dá nota final. A média da escola, 7 pontos. Então, se, por exemplo, no primeiro bimestre eu não fui tão bem, é só esforçar para o segundo tirar uma nota um pouco melhor, que aí dá para fazer essa recuperação contínua. Então, a gente não tem a recuperação na escola, aquela prova final de recuperação que a gente tem nas outras escolas. A gente tem a chamada recuperação contínua, que é essa diferença de primeiro mais segundo bimestre dividido por 2. O que mais? Provas de segunda chamada. Então, se você perdeu uma das provas durante o bimestre,
Se entregar atestado médico, declaração dentro dessas 48 horas, o aluno tem direito a fazer segunda chamada, é só me comunicar que a gente faz o agendamento. Aqui eu vou deixar para vocês depois uma forma mais explicativa aqui, dessas avaliações. 5 pontos, 3 pontos, 1 ponto e 1 ponto. Soma as duas e divide por 2. Ah, isso aqui é do 4A, não faz... Para a gente, remanejamento e trancamento são solicitados na secretaria, eles exigem alguns documentos, e é importante fazer o acompanhamento, porque eu tive aluno, por exemplo, que estava achando que a matrícula tinha sido trancada, mas não entrou em contato com a secretaria, e alguma pendência deu, não sei o que, que foi, mas acabou que não teve a matrícula trancada e ao mesmo tempo estava ganhando falta. O que, que aconteceu? Perdeu a vaga. Então, toda vez que fizer pedido de remanejamento ou trancamento, façam os contatos com a escola, eles passam as datas, não deixe sem essa comunicação, porque muitas vezes acaba perdendo a vaga só mesmo por uma questão de comunicação. Então, sempre tenham esses contatos. Período para remanejamento. O que seria remanejamento? Troca de turma. Período para troca de turma ou trancamento, o pedido é de 26/7 a 13/8. Então, tem uns 13 dias, 12 dias para frente que podem fazer essa alteração. E após essa data, só vai conseguir fazer remanejamento ou trancamento com justificativa plausível e documentada. Então, se vejam que necessitam já fazer essa troca, já vão se organizando para não passar da data. Mantenham sempre os contatos atualizados, para que a gente possa se corresponder aqui no WhatsApp, dar os avisos e tudo mais. Contatos da escola. O telefone é 3627-3161. Ele serve tanto para telefone quanto para WhatsApp. Então, já tenham aí em nota que às vezes necessitam de alguma declaração, alguma modificação, é bom ter o número. 3627-3161. Aqui também eu vou deixar para vocês o Instagram da escola, o Facebook, e-mail, e o horário de atendimento agora ampliou. Então, segunda a sexta, de 8 às 12 e de 13h30 às 17h, manhã e tarde. Contatos da professora. Então, está aqui meu número do WhatsApp. Esse WhatsApp não recebe ligação, então comunique pelo WhatsApp mesmo, que é o meu WhatsApp profissional. É 99625-5746. O meu e-mail está aqui, rosangelaplsprof@gmail.com. O contato que eu tenho disponíveis para vocês, segunda a quarta, 10 às 12, 13h30 às 18h20. Quinta-feira, 13h30 às 18h20. E sexta-feira, de 8 às 12. Aí, atenção, assim, que fora desse horário, eu dificilmente respondo porque a professora tem uma segunda profissão. A professora também é dona de casa. E essa profissão ocupa um pouquinho de tempo. Então, tentem contatar durante esses horários, mas se não, deixa a mensagem lá que quando tiver um restinho assim de tempo, eu tento responder para vocês na medida do possível. E aqui são as turmas que eu tenho. EVG 3B, que são vocês. 1h30, às 15 eu tenho uma EVH 3B. 16h30 eu tenho EVI 4A. Terça e quinta-feira, os mesmos horários, grupos de 1A. Então, assim, se eu demore a responder, não fiquem desesperados, é porque algumas vezes eu estou ainda em horário de aula. Aí faltam mais 5 minutinhos, deixa eu apresentar aqui rapidinho para vocês. Agora já vai vir um aviso para vocês falando que vai encerrar. Então, olha só, vou passar para vocês pelo WhatsApp o link para acessar o Google Classroom, que acho que alguns já estavam ansiosos por isso. Vou passar o link lá no grupo. Já deixei uma mini atividade aqui para vocês fazerem, tem uma mensagenzinha para cada um colocar o que espera para esse semestre. Aí tem aquele espaço para responder, isso na parte do Tablon, no mural. Mais ao lado, no meu está tudo em espanhol, de vocês podem estar como atividades no meu trabalho de classe. Essa é a parte que vai importar para a gente aqui. Tudo aqui está organizadinho já para ficar mais fácil para vocês. Então, CMLV é o espaço que a coordenação vai estar conversando. A coordenação está dentro do nosso WhatsApp e está dentro também desse Google Classroom. Então, a coordenadora querendo comunicar vai deixar os avisos aqui. Já deixei para vocês alguns avisos aqui também importantes para dar uma lida. E aqui, durante o semestre, eu vou postando atividades,
os materiais que utilizei em sala, materiais para vocês dar uma estudada, evaluações do primeiro bimestre vão estar no tópico 4, as do segundo no tópico 5, calificações, essas serão as notas. Então, as notas de vocês eu vou deixar aqui, depois vocês vão entender mais ou menos a lógica com que trabalho. Eu coloco o nome de um por um e vou colocando a nota para ninguém ter acesso à nota do outro. Fica individualizado. Aí depois vai aparecer o nome de vocês aqui, quando estiver na época das notas. As músicas que a gente usar em sala, eu vou deixar aqui. Jogos que eu achar interessante sobre o conteúdo de vocês. Vídeos e gravações. Por exemplo, a gravação que eu estou fazendo dos avisos agora, eu vou colocar no tópico 9. Às vezes, quando tiver alguma explicação importante, eu vou deixar aqui também. Caderno de verbos, depois eu explico para vocês direitinho. E aqui os links das aulas vou deixar no tópico 11, porque às vezes alguém tem algum problema com o celular, para não ficar sem o acesso da aula, aí eu deixo os links aqui. Então, agora terminando a aula, vou colocar para vocês lá esse aqui, que é o código da nossa aula. Vocês já vão fazer esse aceite, então vocês vão clicar no link e vão acessar. A coordenadora, ela foi muito enfática com esse pedido, que cada um coloque o nome. Então, por exemplo, o meu Rosângela, vou entrar com o nome Rosângela. Porque muitas vezes entra lá a gatinha 123, o Dark Vader, não sei o que lá. A professora não sabe encontrar quem é esse aluno na hora de dar nota. Então, preciso que vocês editem colocando o nome de vocês para ficar sabendo quem é o aluno, para quem que eu vou dar nota, quem está fazendo a prova. Então, coloque os dados de vocês bonitinhos. 2 minutos para tirar dúvida. Alguém tem alguma dúvida? Que correria. Professora, as duas aulas, segunda e quarta, vão ser por videochamada? Vão. Foi algumas reclamações que a escola recebeu, que eu também estava trabalhando como a professora Jo, né? Algumas vezes estava fazendo as síncronas, outras síncronas. A gente vai ter segunda e quarta todas pelo Google Meet, todas online. Mas, uma vez ou outra, por exemplo, um abono, um atestado, algum evento da escola, aí eu vou precisar deixar uma aula síncrona. Então, eu vou avisando para vocês quando aconteça isso. Mas até então, sim. nossas aulas vão ser pelo Google Meet as 2 vezes na semana. Tá ok. Ok? Obrigada. Por nada. Mais alguma pergunta? Não? Tudo certinho? Desculpa a correria, agora que eu vou respirar. Que com essa questão aqui de derrubar a conexão, tá um pouquinho mais complicada mesmo. Então, terminando agora, eu vou deixar para vocês lá no nosso WhatsApp, gente. Não esqueçam. Façam acesso o mais rápido possível para a gente já saber quantos alunos estão lá. Oi, Letícia. Pode ir. Perdão, professora. Ah, sem problema. E qualquer dúvida, vocês coloquem lá. Se não souber como entrar, aí vão colocando que um vai ajudando o outro. A gente, para seguir esse semestre, um segurando na mão do outro, a gente vai. Ok? Muchas gracias por la participación, por la compañía. Fue muy bueno estar aquí con vosotros. Entonces, hasta la próxima clase. Besos a todos. Y cualquier cosa, solo llamarme. Besos. Hasta luego. Hasta luego. Besos. Hasta luego. Hasta. Hasta luego. Hasta luego.